O José Felipe conseguiu entrar, né? Bom, estamos aí novamente, mais uma aulinha básica, né? Eu acho que tem muito tempo que eu não os via. Ontem, né? Ontem, antes de ontem, nossa aulinha foi ontem, né? Hoje estamos aqui de volta, né, para poder continuar nosso assunto. Começar um novo assunto, né? Antes nós falamos de fungos, né? E agora nós começamos o reino plant, que para vocês assim é muito importante, né? O pessoal da agropecuária necessita muito, né, conhecer bastante, né, sobre as plantas e também sobre os animais, porque é o que vocês vão ser cobrados, né, futuramente. Bom, então sejam bem-vindos aí o Guilherme, José Felipe, Leonardo. Leonardo, quem que é o Leonardo? Leonardo Adriano. Luana, Mariana, Leonardo, tem uma fotinha sua não, meu jovem? Oi para nós, para aparecer aqui, ó. Bem legal. Coloca para mim no chat aí o nome e presença, fazendo um favor. Coloca aí. Leonardo, presente. Guilherme, presente. Faz favor, coloca aí no chat para nós. Estão me escutando bem? Estou escutando, professor. O Leonardo é um moreno. Não sei se a senhora lembra. É qual? Um moreno. Ah, tá. Grande. Sim. É, porque assim, eu não estava lembrado dele. Mas eu vou lembrar, viu, Leonardo? Você vai colocar a fotinha aqui, beleza. Isso aí, que aí aparece aqui para mim. Eu vou mostrar depois, eu vou compartilhar a tela, depois você vai entender. Aí eu não vejo aqui, eu não associo. Ter uma janela. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Está processando. Estão conseguindo ver minha tela? Tô conseguindo. Ah, sim, ótimo, né? Aí, ó, tá vendo, Leonardo? Só para você entender, ó, aparece um Lzinho aqui, ó, eu não vejo. O José Felipe também não. Esse aqui, ó, não aparece o nome nem a letrinha, não sei quem, deixa eu ver quem pode ser. Deixa eu tentar. Luana? Não, Luana tá aqui, não, tá, Mariana. Trocou. A Luana. Luana, tá certo, desculpa. É isso, aí eu não consigo ver e eu tenho mais dificuldade. Como eu não trabalhei com vocês ainda o ano todo, aí assim, eu fico meio na dúvida ainda, viu? Só por isso. Bom, mas vamos lá, estou feliz de vocês estarem presentes, firmes e fortes aqui conosco, né, nessa disciplina, que é muito importante, né? Ela é muito importante para qualquer curso que você for fazer, porque a biologia, ela é, assim, fundamental, principalmente se você escolher alguma área de agronomia, zootecnia, veterinária, a medicina, a farmácia, fisioterapia, tudo a biologia, assim, dependendo se não for só o Enem, se for vestibular que tem a segunda fase, a biologia tem um peso grande, né, nessas áreas. Enfermagem, a própria biologia, se vocês forem fazer. Então, dependendo, se não for só o Enem, se for um vestibular, o peso é grande, tá? E é importante, é uma disciplina muito importante. Bom, vamos começar aqui. Aqui. Essa aqui é a sala de vocês da agropecuária. Até ontem nós estávamos com, basicamente, reino fungi, né? Falamos sobre ele, coloquei as atividades. Vocês conseguiram fazer as atividades? Tentaram, deram uma olhada? Como que foi? Eu não tentei, não, professor. Tô meio com medo, mas tá bom. Eu cheguei a mostrar para vocês, né? Entrei na atividade, ou teve uma turma que deu problema. Mostrei, né? Beleza. Tá, depois vocês tentam fazer, fazem as anotações, depois vai ser tranquilo fazer. Mas sem olhar, realmente é difícil. Sem fazer todas as anotações, fica mais complicado. Beleza, já coloquei o momento síncrono de ontem aqui, tá aqui embaixo, se vocês quiserem ver. Se ficar com alguma dúvida na hora de fazer atividade,
tá aí, né, compartilhado bem bonitinho para vocês. E hoje nós vamos falar aqui, vamos falar de um assunto que é mágico para vocês. Aliás, eu falo que a agropecuária é que menos tem dificuldade nesse assunto, porque vocês já têm as disciplinas técnicas que acabam trabalhando o reino plant, né? Às vezes mais aprofundado num tópico, às vezes com mais detalhe em outro, e isso tudo me ajuda, né? Facilita meu trabalho, porque quando eu venho aqui, você já tem muita noção de N situações aí dentro do reino plant, tá? Apesar de escrever plantai, né? A gente fala plant, tá? Então, são 5 aulas, né, onde nós vamos falar dessa maravilha. Coloquei uma linda foto para inspirar vocês, para que vocês possam olhar e falar, nossa, que assunto fantástico, que assunto mágico, né? Vou aprender pra caramba. Aqui, vamos falar de características gerais das plantas. Aliás, vocês estão vendo que todo o reino, ele tem grupos, né, ele tem divisões, né, que são as classificações, e o reino plant não poderia ser diferente, porque há uma diversidade de formas de representantes do reino plant, e, portanto, não tem como considerá-lo só dentro de um grupo. Só para você pensar aí um pouquinho, vamos imaginar uma mangueira, né, com uma orquídea da sua mãe, né, uma laranjeira com uma samambaia da sua mãe, né? Sua mãe tem aquela samambaia com aquelas folhas lindas, né? Caindo do chachim de 1 metro. Então, olha a diferença dela para um pé de laranja, né? Uma laranjeira. Há diferenças muito grandes, e não teria como você colocar isso tudo dentro de um grupo só. Portanto, quando vocês começam a falar aqui classificação, né? Vocês vão ver as diferenciações com base nas características. Tem algumas características que são gerais, que vocês vão ver, que são muito importantes, e tem algumas características que são específicas de cada grupo. Daí vem a classificação, tá? Reprodução, as plantas também reproduzem, né? E o mais fantástico disso, que poucas pessoas estão sabendo, é que as plantas, elas têm gametas. Não é só o homem que tem espermatozoide, ovócito. As plantas têm um outro nome, né, uma outra forma, mas algumas plantas têm gametas que precisam nadar ali na água para chegar na parte feminina. Isso é lindo de você pensar. Você olha esse vegetal, né, aqui, essa planta, essa árvore, e fala, né, bobeira. Mas você tem algumas espécies que produzem gametas. Alguns precisam nadar, outros são conduzidos pelo vento, pelos pássaros, por pessoas, por abelhas, né, os insetos, e isso é muito lindo, né? Então, vamos falar das briófitas, das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aí você agora pirou, né? Falando, nossa, que palavras difíceis é essa? Nunca ouvi falar de uma briófita, de uma pteridófita, de uma gimnosperma. Angiosperma, né? Que é isso? Que palavrão? Vou ter que aprender isso? Vai. Esses palavrões aqui são... depois que você aprende, você vai ver que eles não são feios, são palavrões bonitos, são palavras lindas, né? E que precisam estar bem fixadas na sua cabeça, porque há muitas questões sobre esses grupos, né? Há muitas pegadinhas no vestibular, no Enem, sobre esses grupos, né? Esses 4 grupos aqui são fantásticos. Então, vocês precisam saber o nome, saber o que eles têm de diferente um do outro, para vocês conseguirem dominar o assunto reimplante. Para facilitar o estudo, né? Como sempre, a gente coloca um resuminho aqui da carta de navegação. O que é preciso fazer? Lê a carta, se quiser uma informação mais, né, detalhada, ela está aqui embaixo, ó, a carta de navegação está aqui. Participar desse momento lindo, né, vocês são incríveis por estarem aqui presentes, eu fico com o coração assim, ó, batendo forte de ter vocês, né, meu medo é chegar aqui e não ter ninguém, aí isso dói, né, mas a presença de vocês, ela me fortalece, ela me enriquece e me faz ficar assim, sorrindo, né, então eu fico sorrindo e falando o tempo todo, porque eu tenho vocês aqui para poder compartilhar esse material. A biologia, ela é linda, ela é incrível, e algumas pessoas só vão se dar conta disso mais na frente, quando precisarem dela, né? E aí vão correr atrás. E vocês estão fazendo a parte de vocês, e isso é formidável, né? Eu acho maravilhoso. Então, vamos lá. Depois da atividade síncrona, assistir os vídeos 1 a 6, tá?
São mais vídeos do que o primeiro momento, mas se vocês olharem, são de vídeos que estão, né, divididos em 10 minutos aí, que ficam bem tranquilos. Eu vou mostrar agora. Fazer atividade, que é um simulado, valor 10 pontos. Olha, eu coloquei um simulado bem tranquilo, porque nós estamos com 2 encontros essa semana. Então, eu estou muito boazinha essa semana, coloquei umas 10 questões do simulado, com 3 tentativas aí para você tentar fazer. Essa semana, tá? Quando passar essa semana, eu volto a colocar mais questões, 20 questões. Só porque realmente eu não quero que vocês fiquem chateados com a biologia, né? Ficam estressados, nossa senhora, não aguento mais biologia. Então, eu coloquei menos coisa para não saturar a semana de vocês com a biologia. Bom, aqui é o horário do nosso encontro, esse momento que estamos vivendo agora, esse momento fantástico. Aqui o conteúdo, né, que é a carta, que eu já falei, PDF do livro, para você ver um pouquinho mais sobre esse conteúdo, porque tem pessoas que têm mais facilidade de aprender lendo, né, então gosta de ler algum material, e tem outros que estão com saudade do nosso livro de biologia, que ficou lá no IF. Então, para resolver todas essas questões, e também para inteirar aqueles que gostam de ler um pouquinho mais, né, de fazer resumos, anotações, aqui está o material. Às vezes eu falo muita coisa, mas sempre fica algum detalhezinho ali no livro que eu não falei, e por isso é legal dar uma olhada aqui também no material, tá? Aí temos aqui a videoaula 1 a 6, eu vou mostrar para vocês. A videoaula 1, você clica aqui, ó, você vai ter basicamente 11 minutos, né? E hoje... Opa, deixa eu tirar esse som aqui, que depois... A alga... Eita, peraí. Tirei o som aqui, mas ele está mostrando. Bom, nessa parte aqui, nós vamos falar das características gerais dos seres vivos, né? Então, vocês vão ver um pouquinho sobre essas abordagens. O que o reino plant tem de diferente dos outros grupos? Ou o que ele tem em comum? Então, tem características comuns e incomuns a esse grupo aqui, que são necessários saber. Mais na frente aqui, eu falei esse desenho lindo aqui, ó, ele tem caído muito no Enem e no vestibular, tá? Tem caído demais. Às vezes desenhado de forma diferente, às vezes sem as figuras, só as palavras, mas está sendo muito cobrado. Então, isso aqui é a árvore filogenética, né, do reino plant, ou seja, como, né, supõe-se, acredita-se, né, de acordo com os estudos, como surgiram as espécies ao longo do tempo, né? Então, de onde vieram as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, quem acredita-se que surgiu primeiro, o que cada um desses grupos tem de diferente. Então, isso aqui é importantíssimo, porque esse gráficozinho aqui, não, isso aqui é bobeira, não precisa, não tem nada de importante aqui, tem, tá? Então, eles estão fazendo o desenho da árvore de filogenética, que são esses traços aqui, né, que parecem bobos, mas que dizem, representam muita coisa dentro da biologia. Então, eles estão usando muito isso aqui em esquemas para você responder questões. Então, vale parar e dar uma anotada, uma fixada nesse conteúdo, lançar isso aqui lá no seu resuminho básico, tá? Bom, depois a gente fala duas outras palavrinhas mágicas, né? Criptógamas e fanerógamas, né? Então, essas duas palavrinhas mágicas aqui também têm um significado. Apesar de não serem tão usadas, mas é importante, a gente nunca sabe o que o autor, né, das questões ali vai pensar, o que ele, né, tá argumentando naquele momento, o que está passando na cabeça, que material ele está consultando. Então, é importante saber a diferença também, criptógamas e fanerógamas, né, o que é isso, qual a diferença, tá? Perde um tempinho com isso aí. E depois nós vamos falar aqui também de dois nomes aqui importantíssimos, que é a fase gametofítica e fase esporofítica. Olha, é muito importante vocês entenderem a diferença dessas fases aqui, quando eu coloco temporária, duradoura, porque tem caído muitas questões usando, né, e essas expressões aqui, esporófito temporário, esporófito duradouro, o gametófito duradouro, o temporário, em quais grupos, né, acontece esse tipo de gametófito duradouro, esporófito temporário. Então, tem várias questões sobre isso aqui. Elas falam, não, coisinha boba. Não é, tá? Isso aqui é muito importante para você entender essas definições. Eu gosto de colocar os desenhos, né, para vocês conseguirem fixar na cabeça, pensar. Eu falo sobre cada um bem detalhado,
E eu acho importante, porque é melhor do que você fazer uma anotação por escrito. Às vezes, você olhando aqui o desenho, fazendo o seu próprio desenho aí no caderno, puxa uma folhinha da samambaia, faz o desenho de um pinheiro, vai ficar muito mais fácil para você entender do que ficar anotando texto, tá? Texto e mais texto. A fase duradoura acontece assim, assim, assim. Com esquemas, você consegue registrar mais, tá? Isso é comprovado. Bom, videoaula 1, aí vem a videoaula 2. A videoaula 2, 10 minutinhos também, como eu falei para vocês. Espera aí. Eu acho que eu coloquei alguma coisa repetida aqui, tá? Eu já falei da 1, a 2, eu estou na 3, né? Depois eu vou consertar aqui, vou dar uma olhada. Acho que eu coloquei algum errado. A videoaula 3, vocês vão falar das briófitas, e isso aqui que eu coloquei, esse quadrinho aqui, ele é muito importante, porque ele define as principais características desse grupo. Eu falo o seguinte para vocês, é importante vocês já pegarem esses resuminhos, esses esquemas, já fazerem lá, deixar ele anotado, ou escrever de novo no seu caderninho de resumo para o Enem. Porque esse texto que está resumido nessa tabela, ele está no livro de vocês aí em 2, 3 páginas, não estou com o livro aqui agora, mas está disperso no texto, então tem um monte de, blá, 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 e coloca, algumas observações sobre esse assunto. Vocês estão agora no momento do segundo ano, e esse momento é o momento para você pegar, por exemplo, nós estamos falando de briófitas, você vai anotar o que eu falei, vai anotar o que tem do livro sobre briófitas, vai procurar outro material, de repente até assistir uma outra videoaula, e vai anotar tudo nesse momento que vocês têm para briófitas, anotar tudo sobre isso. Vai fazer o seu resumo, e esse resumo é o que vai te ajudar lá no terceiro ano. Por quê? Quando você chegar no terceiro ano, você não vai ter tempo de estar olhando o livro do segundo, porque vocês têm várias disciplinas. Além de, no terceiro ano, você está fazendo as disciplinas do terceiro e as disciplinas do curso técnico, que não vão assim, resolver o seu problema no Enem no vestibular, mas esclarece algumas dúvidas e também, assim, são fundamentais para você concluir o curso. Você não vai concluir só com as disciplinas do médio, você precisa finalizar as do técnico. Então, no terceiro ano, vocês vão estar muito sobrecarregados, é muita coisa para fazer. E, além disso, tem a preparação para o Enem. Então, aí quando chegar lá no terceiro ano, eu vou estudar o livro, Eu pego o livro e dou uma relembrada. Não faça isso. No terceiro ano, não é momento de estar folheando o livro mais. No terceiro ano, é momento de você pegar seus resumos e só dar uma abordada nos resumos, porque é muito conteúdo. Você vai pirar a cabeça se querer ler todos os livros agora no terceiro ano. Então, faça seus esquemas, separe todo o seu material aqui, deixa bonitinho. No terceiro ano, você só revisa. Porque eu falo o seguinte, isso é igual andar de bicicleta. Você tem uma dificuldade para aprender, então você sofre ali para aprender. E depois que você aprende, qualquer momento da sua vida que você pegar uma bicicleta, você vai ter facilidade para poder relembrar aquilo ali. A mesma coisa digitalizar. Quando você faz o curso de informática e digitalização, você tem dificuldade no início, sofre, mas depois, mesmo que você não trabalhe todos os dias, você tem facilidade para relembrar a posição das teclas, Fica muito mais tranquilo. A mesma coisa, conteúdo, não só de biologia, como de toda disciplina. Se você pega para poder fazer, já fazer esses resumos, deixar pronto, ler tudo agora, nesse momento que é para você fazer isso, você depois tem muito mais facilidade para relembrar esses conteúdos. Principalmente se você anotar com a sua letra, da sua forma, é mais fácil você relembrar. Você, nossa, eu tenho isso anotado lá no meu resumo, tal jeito, assim, eu lembro que era assim. Na prova, você vai lembrar disso. Eu te garanto que na prova você lembra dos seus resumos, lembra do que você viu, e inclusive o que você não viu bem. Você fala, tinha, mas eu não dei atenção naquela parte. Tá me fazendo falta, tá? Então, são dicas que eu estou falando que são fundamentais, porque, como eu trabalho com os terceiros, eu vi alguns alunos que tiveram sucesso, que chegaram lá na Unicamp, que chegaram na UNB,
que estavam fazendo isso aqui. Eles chegaram porque tinha os resumos. A parede deles estava cheia de etiquetinha amarela, nessas anotações amarelas que o pessoal faz, né? Isso aqui, ó, verde, amarelo, rosa. Então, eles faziam os resuminhos, pregavam na parede do quarto, e todo dia estavam sempre dando uma olhada naquilo ali. Tá? Isso é fundamental para te ajudar. Beleza? Fica aí a dica. Regiane deu aí, dando as dicas para vocês. Beleza, depois das briófitas vem as pteridófitas, aqui também há um resuminho chave para vocês com os pontos principais, né, desse grupo. Desenho aqui como que as partes de uma samambaia, né, então tá tudo bem explicadinho para você, não deixe de ver isso aqui e fazer suas considerações. Depois eu falo aqui, ó, ciclo reprodutivo das plantas. Muitas pessoas, quando você fala assim, você já parou para pensar como que uma planta reproduz? Como que é a reprodução? E vocês que são do curso técnico em agropecuária, vocês têm que ter muita noção sobre isso, vocês precisam saber. Então, olha, as plantas, elas têm duas fases, né, dois períodos aí de reprodução. Uma que ela vai produzir esporos, uma que ela vai produzir gametas. E isso é chamado ciclo haplodiploide, né, ou alternância de geração haploide com diploide. Parece difícil isso aqui, mas vocês vão ver depois na aulinha que não é tão complicado, é fácil. Porque nas provas eles pedem, eles querem saber o ciclo reprodutivo das plantas. E aí você precisa ter uma noção. Se você não souber, você vai falar, não, elas reproduzem por broto, elas reproduzem por semente, tá? Mas o que representa isso? O que é isso? Né? Você precisa explicar, não é só dessa forma, tem vários processos que acontecem ali. E isso vocês precisam saber. Uma próxima aqui, acho que é a 4. Acho que foi para 5. Deixa eu voltar aqui. A 4, 9 minutinhos, para vocês verem que não tá nada cansativo e estressante. Eu coloco aqui nessa fase, nessa aula, basicamente a reprodução das briófitas, né? Então, como que as briófitas reproduzem? Eu vou colocando item por item para vocês entenderem, vou falando ponto por ponto, porque você olha um desenho desse aqui, ó, você fica meio assustado, né? Você fala, nossa senhora, que coisa mais estranha, nunca vi isso, não estou entendendo nada. Então, eu vou explicando parte por parte, aparecendo figura por figura, para você compreender o que é isso aqui, porque é importante para você. A mesma coisa eu vou fazer aqui com as pteridófitas, as samambaias da sua mãe, né, da sua tia, da sua avó, como que elas reproduzem? Se você olhar esse desenho aqui final, você vai ficar meio assustado, né? Você vai falar, pô, não entendi nada, né? Eu não consigo perceber nada. Então, o que eu faço é justamente trabalhar ponto por ponto aqui para explicar cada um deles, para você conseguir entender como que nós chegamos nessa fase final aqui. Se você pega um livro de biologia, e essa é a diferença de você trabalhar uma aula, você pegar um livro de biologia, você pega o livro de biologia aqui e você não sabe nem por onde começar, né? Você fica perdido, olha, eu não sei como começar, tá tudo estranho para mim, não tem nenhuma parte que eu acho mais legalzinha de começar. Então, o legal de uma aula, seja presencial, seja à distância, online, como nós estamos fazendo, é justamente entender onde que você vai começar nesse ciclo e cada um dos pontos até chegar na fase final. Então, a gente consegue fazer isso, demonstrar para vocês de uma maneira mais didática, né, como funciona esse ciclo das pteridófitas. Né? Depois, a videoaula 5, 11 minutos também, né, bem tranquilo, eu coloquei bem dividido, assim, dos assuntos, para vocês terem a pausa, né, de fazer o xixi, né, o totô, comer alguma coisa, né, dar uma relaxadinha e voltar, porque é um conteúdo muito importante, e vocês têm que estar bem na hora de fazer isso aqui. Então, as gimnospermas, né, quem são as gimnospermas, né, os pinheiros que vocês têm, né, lá no IF, eles entram dentro desse grupo, e o que esse grupo tem de característica, né, o que ele tem de diferente dos outros grupos, isso é fundamental vocês saberem também, tá? Então, tá aqui bem explicadinho, é um resuminho básico, bem legal aí para vocês, e aqui também eu vou colocar
o ciclo reprodutivo das gimnospermas, como que aqueles pinheiros, né, ou aqueles cones, vocês acham muito isso lá no campus, né, lá jogado lá no IF, né, qual que é a importância disso para a reprodução dessas plantas? Às vezes pega-se muito isso, agora está chegando a época de Natal, para poder fazer enfeite de Natal, mas o que é isso, né, então, isso aqui é a parte reprodutora da planta, e é muito importante, então, nesse ciclo aqui, a gente explica como funciona cada um deles, né? A diferença entre o masculino, o feminino, né? O que eles têm? Dá para reconhecer na prática, no campus? Dá para você reconhecer. E isso é bem bacana. Aqui as angiospermas, né? Então, as angiospermas, que são um outro grupo, que é o mais popular, que é o mais comum, que geralmente são as frutíferas que nós conhecemos, né? Algumas são frutíferas e vocês nem sabem, e outras são essas aí, laranja, goiaba, manga, né? Então, as árvores relacionadas a esses frutos estão dentro desse grupo aqui, chamado angiospermas. Então, quais características que as angiospermas têm, o que elas têm de diferente, né, dos outros grupos? Esse é o grupo mais completo, né, digamos assim, dentro dos 4 que nós vamos falar, é o mais completo e muito importante você saber. E a última aula aqui entra algo assim que é fantástico para a agropecuária, que vocês já devem ter ouvido falar. Vocês já ouviram a expressão dentro das disciplinas do técnico, a palavra monocotiledôneas e dicotiledôneas? Sim ou não? Vocês já ouviram Já, falar? e eu sempre quis saber o que era. Sempre ficava perdido. Que bacana. Então, a biologia entra nem para ajudar vocês. O que eu falo é o seguinte, nas disciplinas técnicas, muitas das vezes eles consideram que vocês já sabem isso aqui, porque é uma coisa básica da biologia, ela vem ser abordada agora dentro do reino plant. Então, já fala, isso aqui é uma monocotiledônia, isso aqui é uma não, vai lá, pega qualquer um exemplar de mono para mim, e aí vocês vão ficar meio perdidos. Então, eu fiz questão de comentar um por um, para que vocês possam saber, tá? Direitinho aqui, e porque vocês podem ser chamados, quando vocês terminarem o curso técnico, vocês vão estar com a formação em ensino médio, comum a todos os outros que fizeram ensino médio aqui na escola. Mas vocês vão ter um diferencial que é muito grande, que é a formação técnica em agropecuária. Os alunos do ensino médio que estudaram aqui no colégio, eles não vão ser forçados a dar não é forçados, né? Não vão ser convidados a dar uma palestra para falar especificamente de plantas. Mas vocês, do curso técnico, vocês podem ser chamados para dar uma palestrinha no ensino fundamental, no ensino médio, ou até superior, dependendo do que você for atuar, do que você for trabalhar, né? De repente você arruma um emprego aí numa usina, numa indústria, você pode ser convidado a trabalhar. Mas, principalmente no ensino fundamental, eles gostam muito de palestras de pessoas do curso técnico, tá? Então, vocês podem ser convidados a qualquer momento para dar uma palestrinha sobre plantas, aí a questão de cultivo, né, plantio de plantas, para o pessoal do ensino fundamental, e isso é mágico. Imagina você ali palestrando, de repente tem até algum conhecido seu, um sobrinho, um afilhado, ele vai ficar eufórico. E, às vezes, a gente pensa assim, não, é tranquilo uma palestra do ensino fundamental, posso lá falar qualquer coisa e pronto. Mas não, esses meninos, eles têm uma curiosidade, assim, do cão. Então, eles perguntam e fazem perguntas que, muitas das vezes, a gente fica assim, nossa senhora, que pergunta. Eu nunca tinha pensado dessa forma, ou até não lembro desse conceito. Porque eles são muito curiosos. Os meninos do ensino fundamental, eles não têm, a maioria não são inibidos. Quando a gente chega no médio, aí já tem uma certa inibição, a gente muda muito. Mas os meninos pequenos, eles não têm essa inibição, eles vão perguntando, algumas coisas com sentido, outras coisas não têm sentido, e algumas dúvidas, porque sempre tem algum que se dedica mais, e ele acaba fazendo uma pergunta mais aprofundada. Então, se você for fazer uma disciplina, ministrar uma palestra, pode ser que eles te perguntem também, eles viram no livro alguém falando lá de mono ou de cotiledônia, eles vão querer saber, professora, o que é isso? O que é monocotiledônia? O que é dicotiledônia, né? Vocês vão ser professor, a partir do momento que vocês ministram a palestra, eles vão chamar vocês de professores.
Então, eu acho isso muito bacana. Eu falo porque eu tive instrutores do curso técnico na minha formação na escola estadual, né, no ensino fundamental, médio. A gente chamou pessoas do curso técnico para ajudar a gente. Para vocês verem tanto que é legal. A gente ia montar um experimento no ensino fundamental para a Feira de Ciências. E esse experimento era mostrando a relevância do plantio direto. Vocês sabem bem isso, né? O plantio convencional e o plantio direto. Nós, ali do ensino fundamental, não entendíamos muito disso. O que nós fizemos? Fomos lá convidar uma pessoa com formação técnica para explicar para nós o que era e para ajudar a gente a montar o experimento, né? Aquele experimento, você põe uma bacia, né? Faz uns furos, um vasilhame, né? Faz uns furos, coloca matéria orgânica, joga água, vê como que aquilo ali, como que sai a água, né? Você fazer uma representação do plantio convencional e plantio direto e mostrar o que acontece. Eu lembro que o experimento, ele até conseguiu ir mais à frente, foi para Goiânia, né? Não ganhou o prêmio, né? O principal, mas ele conseguiu se classificar. E quem ajudou isso foi o técnico. Vão ser vocês que vão fazer isso, tá? Então, as monocotiledôneas e dicotiledôneas, é importante vocês saberem. Então, eu coloco aqui a representação, eu vou falar muito nisso aqui nessa aula, mas só para vocês terem uma ideia aqui, porque eu não aguento, né? Acabo falando um pouquinho. Então, milho ou a cana-de-açúcar, não sei qual vocês tiveram mais contato, a cana-de-açúcar ou um milho que cresceu na sua casa, ou você viu aí na lavoura, pega os dois. Pensa como que é a folha deles, pensa como que é o caule, pensa como é a raiz desses representantes, e agora analisa aqui, vamos pegar aqui um mais comum no dia a dia, uma mangueira, né, que no IF tem bastante, né, então, uma mangueira, né, aquele pé que dá várias mangas aí, qualquer espécie que seja. Então, começa a pensar a diferença, como que é a folha do milho ou da cana-de-açúcar, como que é a folha da mangueira, como que é o caule, como que é as divisões ali do caule, se tem nó, se não tem, como que é a raiz? A partir daí você já tem uma diferença em que é mono e que é di. Bom, então nessa aula aqui, nós vamos abordar, deixa eu pôr aqui até o último, para me comentar. Deixa eu pôr aqui grandão. Que ainda atrapalha um pouquinho, mas, monocotiledônea está nessa coluna, dicotiledônea está nessa. Então, para você saber se é uma ou outra, você vai olhar essas características aqui, raiz, a questão do caule. O caule, externamente, dá para observar. Internamente, esse caso aqui, não tem como você fazer isso, porque você teria que matar a planta. Então, só se for para fazer uma análise de um exemplar, né, e pronto. Mas, no geral, na natureza, você não vai estar fazendo isso. A folha, né, como que é a folha de um, como que é a folha de outro, como são as flores? As flores é o mais difícil, né, as pessoas muitas das vezes veem colorido, mas nunca pararam para observar a quantidade de pétalas, a quantidade de sépalas que tem esse exemplar, e isso é um indicativo, tá, a quantidade de pétalas e sépalas é um indicativo, se é mono ou se é di, ó que bacana. E por último aqui, que vocês vão ver, é a semente, a presença de cotilédones. De uma forma geral, né, o que as pessoas falam, o que é uma monocotiledônea, o que é uma... Peraí, estou fazendo a arte aqui. O que é uma monocotiledônea, o que é uma dicotiledônea? No geral, o que as pessoas vão responder de imediato é, mono, um quê? Cotilédone. Mas o que é um cotilédone? Né? Então, aqui a gente vai falar, a primeira folha que surge no vegetal, que muitas das vezes pode ficar internamente, né? Às vezes não é verde, pode funcionar como reserva de nutrientes, em alguns casos não, tá? Mas é considerado o primeiro cotilédone, né? Ou seja, a primeira, no caso aqui seria a primeira folha que aparece no vegetal, mas não é aquela que vai abrir, né, e crescer bonitinha, tá? Ela pode ficar só internamente, ou muitas das vezes ela pode aflorar, dependendo da espécie. E não vai desenvolver muito, tá? Logo ela vai aparecer outras que vão tomar seu lugar. A dicotiledônea, né? Então, dois cotilédones, está aqui representado, ele não é essa folhinha, tá ruim para mostrar aqui, mas ele não é essa folhinha aqui em cima, o cotilédone está aqui no meio, tá? Então, nas dicotiledôneas, muitas das vezes, ele basicamente serve de energia. Então, muito cuidado, porque tem pessoas que falam, são as primeiras folhas. São as primeiras folhas, mas a gente fala folhas
modificadas. E essas folhas modificadas, muitas das vezes, elas não têm um aspecto normal dessas folhas que a gente vê no nosso dia a dia. Então, ela pode estar inserida aqui, ó, nessa, digamos assim, nessa semente, né? Então, está aqui no meio, né? Está ajudando o desenvolvimento dessa planta, é considerado cotilédone e, portanto, dá um nome a esses grupos aqui, tá? Só esclarecer aí. Professora, Sim. O milho, quando nasce, ele nasce diferente, é qual? Ele nasce diferente. Isso aqui é a semente de um milho. Nasce diferente como? Não, porque, tipo, tem um cartuchinho que é só com uma folha, e depois que começa a sair as outras folhas. Tá. O milho, ele geralmente, eu acho que ele fica interno, ele não, o cotilédone dele não aflora, tá? Aparece, aí depois aparecem as folhas, mas não é considerado um cotilédone. O cotilédone dele está aqui dentro, né? Não aflora, não sai, né? Ajuda no... basicamente ajuda essa plantinha, que é essa semente, mas ele não aparece. É por isso que tem muita confusão. Às vezes nos desenhos, se você colocar no Google lá, né, cotilédone, né, do milho, você vai ver que não é aquela folhinha que está lá de fora, mas está aqui dentro, ó. No desenho tem um risquinho aqui, ó, é ele, tá? Tá bom? Ah, entendi, obrigado, senhor. Por nada. Bom, e eu paro aí, as 6 aulas, né, também são, como eu falei para vocês, são bem curtinhas, então tá tudo dentro desse grupo aqui, as 6, beleza? Assistiu essas aulas aqui, fez as suas anotações, vocês podem ver que elas também têm muitas ilustrações, muito mais do que conteúdo, porque é muito mais comentar para vocês tentarem entender o que é cada um. Então, ó, simulado. A nossa atividade basicamente é um simulado, né? Você vai clicar aqui para poder responder, vai passar questão por questão, né? Uma a uma, e são 10 questões básicas, eu coloquei menos, eu falei lá em cima, 3 tentativas que você tem, isso vai encerrar dia 2/12, né? Na verdade, hoje são 18, eu vou colocar dia 3, tá? Deixa eu já mudar isso aqui. Os 15 dias, né? Os 15 dias vão dar aí dia 3. aí as questões do questionário é uma atrás da outra? Passa uma, depois vem, passa outra, deixa eu só achar aqui a data, e até você finalizar, tá? Então, duração aqui. Aqui já tá. Então não tem como pular, não, uma questão, tipo assim, eu quero, no lugar de fazer a 1, eu quero fazer a 10ª primeiro. Pode fazer, deixa eu te mostrar aqui. Então, é só entrar aqui, você pode fazer isso, né? Quando você entra aqui no questionário, ele vai aparecer aqui as 10 questões, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, se você quiser responder a 6 primeiro, você pode clicar aqui, ele aparece a 6. Se você quiser a 9, tá? E ele vai fazendo isso aqui para você. E você pode finalizar, resolver aqui e finalizar a tentativa. Então, se eu finalizar aqui sem responder, ele vai aparecer para mim, ó. Não respondi. Se você respondeu a 1, a 5, a 8, esqueceu alguma delas, ele aparece aqui, respondida, não respondeu a tal. Então, ele te dá aqui a opção para você retornar e tentar responder aquela. Então, retorna, aí você volta aqui numa dessas questões e responde. Para depois, quando você finalizar, aí sim você envia tudo e terminar, tá? Enviar tudo e terminar é a primeira tentativa. Aí finalizou, se você quiser fazer a segunda, você volta lá no início de novo, iniciar questionário. Tá bom? Entendi, é que alguns professores estavam colocando assim, uma questão atrás da outra, sem poder pular. Tá, não. Esse aqui você pode pular, então você pode responder, ó, se eu retornar a tentativa aqui, eu volto, né, a questão, então eu posso responder a 9, não, eu quero responder a 2. Você clica aqui e vem para 2, para 1, de boa, tá? Bom? Tranquilo assim, Tá bom, né? obrigado. Eu acho que quando você inicia uma outra tentativa, ele muda as questões, viu? Então, toda tentativa que você fizer, aí ele altera as questões. Se você fizer, eu falo assim, aqui não tem problema, pode fazer, não vai mudar. Mas depois que você finalizou, né, vamos supor que finalizar a tentativa, beleza. Você já fez, viu que respondeu tudo? Vem aqui, enviar tudo e terminar. Se eu enviar tudo e terminar, ele vai dar aqui que eu errei, né, as questões, cadê? Deixa eu ver aqui, terminar a revisão. Mas muda as perguntas ou só a posição delas no questionário? Na segunda tentativa, eu acho que muda as questões, tá? Eu não lembro, eu acho que muda, tá?
nas tentativas, a primeira tentativa, você vai, volta, retorna, não muda, tranquilo. Mas depois que você finalizou, né, aqui, ó, visualizar, finalizado, eu fiz a primeira tentativa, acabei, lá eu já fiz. Ah, eu quero fazer a segunda, aí ele pode buscar outras questões aqui para você, porque esse questionário está num banco de dados que tem várias questões, né, tem mais de 30 questões. Então, ele vai alterando um pouquinho, tá? Só para vocês ficarem cientes, porque às vezes é bom para você ir preparando para o Enem, para o vestibular, que você já vai vendo outras questões. E aqui está configurado de forma que você tem 3 tentativas, mas a nota mais alta que prevalece. Então, você pode fazer as 3 tentativas de boa, tranquilo, porque a nota que vai prevalecer é aquela que você sair melhor. Tá? Ele está configurado isso, ele não é aquele que você fez uma, saiu ruim, na segunda, se você saiu mais ruim, sua nota vai ser aquela? Não. A sua nota vai ser das 3 tentativas, aquela que você saiu melhor. É isso. Voltando aqui, módulo, atividade, pronto. É isso que eu tenho para poder abordar. O nosso momento online, depois de encerrar aqui, eu coloco para vocês, tá? Às vezes demora um pouquinho, porque tem que chegar a cópia por e-mail, depois que chegar eu tenho que baixar, depois passar para o YouTube, é por isso que às vezes a gente demora, né, colocar aqui, não é uma coisa rapidinha, é um processo meio chatinho. Alguém tem alguma dúvida, queira falar alguma coisa, não vi aqui no chat, né, todo mundo colocou presença aqui, o nome presença, né, alguma consideração, alguma coisa que vocês queiram me falar? Professor, uma pergunta bem besta, mas eu vou perguntar. Quando é ingerida alguma planta, por exemplo, animal às vezes costuma fuçar muito e ingerir, por exemplo, suculenta e babosa. E também tem outra planta que eu não sei o nome. Mas samambaia, por exemplo, é venenosos? A samambaia, por exemplo, é tóxica. Eu não vou falar assim venenosa, né? Podem ser tóxicas, são plantas que não é aconselhável você estar ingerindo. A babosa eu sei que é muito usado para medicação, mas é geralmente a baba, né? Eu não sei de alguém que consome a baba, mas é aquela baba que solta quando você corta, o pessoal usa muito para fazer algum produto, para passar na pele e tal. O bebê eu não sei se as pessoas ingerem, mas Pode falar. Mas, assim, alguns animais, eles podem consumir algumas plantas, é normal, ele vai comendo tudo, né? E até cachorro, né? Cães domésticos podem fazer isso. Então, eles comem aquela planta e depois ele passa mal, mas eu não vou dizer venenosa, vamos dizer assim, tóxicas. Tem várias plantas que são tóxicas. Tem uma, por exemplo, que essa é terrível, que é aquela comigo ninguém pode. O nome já está dizendo, não se mexa comigo. Teve um professor de ciência ou biologia, não me lembro, ele pegou essa planta para poder fazer um experimento com os alunos em sala de aula. E acabou o pessoal tendo contato com essa planta, levando no olho, boca, e teve uma intoxicação assim, geral na sala de aula, na turma. Isso foi um problema sério. Então, assim, os animais, quando ingerem essas plantas, se passarem mal, se sentir que ele está babando, alguma coisa, aí tem que chamar o veterinário, né? Não sei se o zootecnista faz esse trabalho também, mas ele vai fazer todo um trabalho para tentar desintoxicar o animal, ou com medicação, né, geralmente injetável, ou também fazendo uma lavagem, dependendo, né, uma lavagem estomacal. Em nós, por exemplo, é fácil, né? A gente vai lá, o pessoal faz uma cirurgia meio de emergência e faz essa limpeza para tentar salvar. Agora, nos animais, eu não sei como que se processa como que é esse procedimento, né? Mas eu posso procurar saber. Tá bom, então só isso que eu queria perguntar mesmo. É meio besta a pergunta, mas tá. Não é nada besta. Como vocês vão lidar com animais, às vezes as pessoas vão chegar e vão perguntar em vocês também, vão falar, como que a gente faz? Né? Né? Qual que é o procedimento? Isso vai matar o animal? Dependendo do tanto que ele consumiu, né, e depende do organismo do animal, pode matar o animal. Então, é sempre aconselhável, né, chamar alguma pessoa da área mesmo. Vocês, como são técnicos, eu não sei se vocês vão ter alguma disciplina específica que vai ajudar vocês a lidar em situações, assim, de perigo. Mas, na verdade, o que eles vão falar é chamar um veterinário ou zootecnista para poder lidar com aquela situação que é o indicado, né, porque ninguém quer perder um animal. Pode ser um cachorrinho que seja, pode ser
um boi, né, uma vaca aí que tem um valor, né, um valor agregado maior, mas que é importante para todo mundo, né? Todo mundo tem ou interesse financeiro ou amor por aquele bichinho lá, né? Ou os dois, né? Amor e também ainda vale um dinheirinho. Tá bom? Tá bom. Obrigada, professora. Eu não sei vocês, mas a maioria do pessoal da zootecnia gosta muito de... apareceu uma fotinha aqui, ó. É José Feliz? Não. Não é? Não, José? José Feliz. Tá certo. E, ó, tanto ficou melhor aí, agora a gente já vê, ó. Tá faltando Leonardo, tá faltando Yuri. E a Mariana. Eu não sei mexer com isso não, professor. Mariana não, Luana. Luana, professora. Luana, eu tô confundindo. Você não sabe colocar foto no WhatsApp, no número do seu telefone que você usa, não? Você coloca uma fotinha lá, não sei se é no WhatsApp, como que fala. No WhatsApp eu tenho, agora aqui não aparece nada, não. Então, coloca no e-mail. Você está usando o e-mail para entrar aqui, é o e-mail institucional? Não, eu não tenho isso, não, é só o meu mesmo. Como que você entra? Só pelo celular, e-mail? O que você usa? É só pelo meu e-mail. O e-mail? Geralmente, assim, ó, por exemplo, a minha foto que aparece é do e-mail. Então, eu coloquei lá no meu e-mail, configurei, coloquei a fotinha, então ela aparece essa foto. E aqui para vocês, eu acho que você pode... acho que você pode fazer isso lá no seu e-mail. Por exemplo, ó, se eu entrasse por esse outro e-mail aqui, ó, seria essa fotinha aqui, mas como eu entro pelo e-mail do IEP, é outra foto. Cadê vocês? Aqui, achei, tá? Tenta colocar no e-mail, que aí já resolve. O e-mail que você está entrando, aqui, o que você usa, aí já aparece aí para nós. Ó, José Felipe, você colocou, foi no e-mail? José Felipe? Foi, né? Coloquei no e-mail. Aí ele colocou no e-mail e apareceu. Façam isso aí, que aí fica bacana. A gente se vê aqui, ó. Tá bom. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Sim, não? Tá tranquilo? Podemos encerrar mais? Tá. Então, vamos encerrar mais essa aula. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, manda lá para nós, para a gente continuar a nossa comunicação. Vou lembrar vocês, para vocês não assustarem, deixa eu só olhar aqui, dia dezembro, 5 de dezembro, né, então, é um sábado, nós devemos ter aula, tá? Eu vou prometo que eu vou colocar uma coisa bem light aí para vocês, não vou sobrecarregar vocês de atividade, mas nós precisamos ter essa aula, porque ficou faltando o primeiro trimestre. Então, nós temos um calendário, a coordenação tem um calendário onde que já está agendado, mas eles estão passando para vocês por semana, para vocês não se perderem, não ter problema. Então, já vou preparando o coraçãozinho de vocês, para vocês não ficarem muito chateados, tá? Porque eu acho que a próxima aula já né, assim, vai demorar, não vai ser agora, mas eu vou ter essa aula antes de começarmos de novo, depois na outra semana a gente tem aula, tá? Só para preparar que nossa próxima aula deve ser no sábado, tá bom? Estamos conversados, estamos acertados. Então, olha... Tudo ok. Beleza. Então, olha, tenham um ótimo dia, uma boa continuação da semana. Fiquem com Deus, tudo de bom. Estarei por aí. Precisando, manda uma mensagem, tá bom? Okay? Um bom dia, fique com Deus. Abraço. Tchau, professora. Beijo para vocês, tá? Um abraço aí também. Tchau.